colocando. Vamos ver. Tiene jugadores. Tiene un plantel que de 7 jugadores que tendría que estar jugando en Europa. Tranquilamente en Europa, un equipo de mitad de tabla para arriba, todos. Todos. Una locura. No te voy a decir Real Madrid, pero de mitad de tabla para arriba, en cualquier equipo europeo juegan. Elenca aí os 7, ô Pedro Ivo. 7? Tem uma situação que tem nível de Europa que estariam jogando lá. Porque você tem Europa de jogar num time médio de Portugal, você tem Europa de jogar num time de ponta de Premier League, campeonato. Então, ele falou assim, não necessariamente o Real Madrid, mas de meio de tabela para cima. De meio de tabela para cima, você tem condição. O Diego Alves, ainda que o Sormani vai discordar, é um grande goleiro, tem sua história. Então pode ter que algum clube quisesse ele aí no elenco. Já começa por aí. O Isla, eu não sei, por uma situação que sempre defendeu muito do físico e atuando do meio para frente, com uma situação de mais intensidade de ataque, não sei. Rodrigo Caio, com toda certeza. O outro zagueiro, nem o Rogério Ceni sabe quem é ainda. Felipe Luiz, se quisesse, vaga cativa. Qualquer time de meio de tabela, um pouco mais para baixo, para compor o elenco, para ser uma liderança e com bola no pé ainda rende. Aí você vai para o meio de campo. Diego Ribas, talvez não pela idade, só por isso, mas ainda entrega muito. Um dos destaques do Flamengo no último jogo. O Gerson, sem dúvida alguma. Há quem possa querer dizer que bateu lá, não foi bem, mas isso não tem nada. Para mim não diz muito, porque tem uma questão de amadurecimento do jogador, sabe? Dentro de campo, fora de campo, eu vejo isso muito. Everton Ribeiro, para mim talvez não. Pela idade, pelo físico, pelo momento que vive. Gabigol, com certeza para mim, Bruno Henrique também, Arrascaeta principalmente. Então acho que a gente já fecha uma lista aí e o Seba, que entende muito de bola, não tá maluco não, William. Pera aí, eu anotei aqui os nomes. Você falou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 6, 7. Opa! O Diego Edu me corrige, muito bem. Pedro. Vai lá, Pedro. Potencial. Então já tem 8. Pedro. Vocês estão... Tá mais que o Seba. Fala aí. 8 eu deixo de lambuja se alguém quiser tirar algum aí, porque eu falo em 8. Posso falar isso aqui? Como é que é? Tá, tudo bem. Vocês perceberam? Não, eles não estão na mesma prateleira? No papel, valor individual, não dá. Concordo, senhor. Não dá pra comparar, gente. Não dá pra mim não está. O Flamengo tá acima. Eu acho assim. Mas é aquela história, é quando a bola rola, desempenho. Teve a Supercopa, quase que o Palmeiras, sabe, consegue fazer uma frente. Dentro de campo, a história é outra. Agora, se a gente parar para avaliar nome por nome, valores individuais, o que pode entregar, acho que não tem comparação. Isso aí é meio que unânime aqui na mesa. O Palmeiras está um degrauzinho abaixo ali em termos de elenco de qualificação do Flamengo. Mas Pedro, se a discussão é jogadores... Alguns degraus. Diga. Mas se a discussão é jogadores que podem estar na Europa... a molecada do Palmeiras pode estar na Europa. Eles são muito talentosos. Você pega o Everton, mas hoje é um goleiro. Tudo bem, de acordo. Entendeu? Danilo também, todo mundo, eu concordo. Tem jogadores que suprem uns aos outros. Eu acho que há uma disparidade, há uma melhora muito significativa do Flamengo em relação a nomes, mas você consegue formar um time mesclado e muito bom. Que você vai abrir mão de um para ter outro, e o time vai manter uma linha muito forte, né? Você pega hoje, Gabriel Menino é um jogador de Europa. O Patrick de Paula fatalmente vai jogar na Europa. Facilmente, aliás. O Wesley é um jogador muito especial mesmo. O Everton, um goleiro que hoje, se estivesse na Europa, estaria em qualquer nível tranquilamente, né? O Danilo é um jogador que, com mais maturação, com mais, às vezes, menos afobação, mais organização, é um jogador de Europa. O Vinha, talvez, jogaria no futebol espanhol, no futebol português. E aí ponto, né? E aí ponto, né, Facinca? E aí ponto. Oi? Eu acho que tem um detalhe também. Facinca, o Gomes, o Everton, o goleiro hoje é um goleiro que é um goleiro especial. Dá para jogar na Europa o Everton. Mas onde eu quero chegar, que talvez eu vou muito na linha do que disse a questão do Sormani, lembrou, porque acho que assim, qual que é a minha opinião em relação à diferença do Flamengo e Palmeiras? O Palmeiras é um time promissor, já provou isso, é um time que é uma realidade, vamos colocar assim, melhor, e só que ele tem garotos. E os veteranos do Palmeiras, exceção feita ao Everton, outros caras, a gente não vê, por exemplo, como os veteranos do Flamengo, com mais, isso na questão do mercado na Europa. Por exemplo, o Felipe Luiz é um veterano, mas ele pode voltar a jogar lá na Europa, o Diego Alves também. Então você vê até, se você for pegar as idades desses caras que nós citamos, elas são maiores, mais elevadas do que os garotos do Palmeiras. Também entendo o que disse o Facincana, mas eu só quero dizer isso, que talvez o ponto de desempate seja o fato dos veteranos do Flamengo terem um mercado na Europa diferente dos veteranos do Palmeiras. Pode completar aí, Facinca. Até porque são muito melhores, né, Edu? Os veteranos do Flamengo são infinitamente melhores que os do Palmeiras.
Mas pera um pouquinho. Você elencou, então, 7 jogadores, Facinca, do Palmeiras? Gabriel Menino, Patrick de Paula, Wesley, Everton, Danilo, Gustavo Gomes e Vinha. Esses caras jogariam na Europa? Na Europa, sim. Aí o que o Pedro falou. Qual é o nível de Europa? Vamos lá. Gabriel Menino, para mim, jogador que está sendo trabalhado para jogar num grande clube europeu. O Patrick de Paula pode jogar num grande clube europeu trabalhado. Esquecemos de um, hein? Goleiro que... Oi? Veron, hein? Veron. O Veron hoje é um jogador com o mercado europeu olhando. Aí eu tô só citando, tá? Eu sei que você vai falar. O momento do Veron não é bom, eu concordo. Mas é só porque ele tem um mercado muito forte lá na Europa. Sim. Ele tem esse... Só uma coisa, desculpa interromper aí, Facincani, porque tá pintando uma comparação aqui que tá curiosa pra mim. Porque assim, a gente tava falando do Flamengo, de jogadores 7 jogadores, como disse o Seba, aí o Pedro Ivo elencou 8, jogadores que jogariam em clubes do meio da tabela pra cima. Não necessariamente um Real Madrid e tal, como o próprio Seba falou, mas jogariam do meio de tabela pra cima. O Facincani tá falando de grandes europeus. Então isso quer dizer que o Palmeiras tem mais jogadores que jogariam em grandes do que o Flamengo? Não. Eu tô colocando quem poderia jogar num grande. Acho que tem uma margem de crescimento de aposta. Verdade. Eu acho que dá para resumir da seguinte maneira. Se eu sou investidor europeu, eu venho buscar um menino no Palmeiras. Se eu sou um investidor europeu que quer um jogador mais maduro, eu pego no Flamengo. É uma lógica de mercado. O investidor ele vai ter um aporte maior. Isso é uma lógica de mercado. Quanto menos jogos e maior o potencial, maior o valor. Quanto mais jogos e menor o potencial de revenda, menor o valor. Aí é uma lógica de mercado. Então, por isso, o investidor tende a olhar muito mais para o jovem. O investidor não vai querer bater aqui na porta do Brasil para saber do Felipe Luiz. Entendeu? Então, o investidor não quer bater na porta do Flamengo para saber do Diego Alves. O investidor quer bater na porta para saber qual é a margem de evolução do Gabriel Menino, qual é o potencial de revenda, qual é a margem do Danilo, do Veron, do Wesley, tudo isso. Então, acho que isso acaba, talvez, mudando a perspectiva diante desse ponto até importante que você trouxe, filho. Então, agora, se a gente olhar no Flamengo... Deixa eu ouvir o Facincani. O Gabigol eu coloco talvez o Facincani. É aí que eu quero chegar. O Gabigol, eu coloco ele num outro ponto de debate. É um cara que já bateu, já voltou, tem um questionamento, mas ele está completamente estabelecido como um grande craque do futebol brasileiro. Um cara que talvez hoje mereça essa segunda chance de chegar lá e falar, esse cara é decisivo. Inclusive, o período dele no futebol brasileiro traz um amadurecimento do ponto de vista do jogo, do ponto de vista tático, do ponto de vista do entendimento do que é o jogo dentro de campo, que pode fazer o cara lá na Europa virar e falar, 20 e poucos anos, já não tem 19, 20, mas ele tem hoje um amadurecimento que ele não tinha na época da Inter. Ele consegue exercer hoje papéis que ele não exercia antigamente. Então você muda a perspectiva, eu coloco ele numa prateleira bem acima até, porque seria talvez uma maior garantia de realização dentro de campo, com potencial de revenda ainda, porque tem idade para tal. Então, esse é um ponto para passar para o Facinca. Facinca, porque foi citado o Gabigol, eu queria chegar nisso. Você tem o Gabigol, agora você tem o Gerson e o Pedro já bateram e voltaram. Só que são situações diferentes ali do Gabigol. Será que esses três... ainda não tem... É que o Bruno Henrique é mais velho, né? O Bruno Henrique já tem lá seus 30 anos. Sim. Mas falando desses três que são mais jovens, esses não têm chance ainda de jogar num grande clube europeu? Tem total condição. O Pedro fica em desvantagem porque o Rogério não põe pra jogar. Ele tem o Gabriel. E porque ele ainda não desengessou, se é que existe essa palavra, eu tô inventando um termo aqui, tá? Ele ainda não quebrou esse gesso. O Edu gosta. Tudo bem. É mestre. O Edu gosta. O Facincani é mestre nisso. É impressionante. A gente vai buscar o dicionário Facinca. Catedrático da nossa Academia Brasileira de Letras, eu sei que no fundo ele gosta desse tipo de menção. É isso. Seu debochado. Não. Então, assim, ele tem que tirar, o Rogério, essa amarra desse único esquema, dessa linha muito ainda presa em 2019 e tentar novas oportunidades, que é o que a gente discutiu ao longo da semana. O Gabriel pode jogar com o Pedro juntos? Pode, claro que pode. Como que você faz isso? Quem que você vai construir? Vai ser um 4-4-2? Vai ser um esquema de 4-3-3 com o Gabriel abrindo um pouco mais? Então, assim, dá pra jogar. Aí você desenvolve um Pedro com o Gabriel, desenvolve um Gerson, são atletas de enorme potencial. O Pedro é um centroavante extremamente letal e inteligente. O Gabriel hoje é um centroavante de menos
de mais mobilidade que o Pedro e tão letal quanto. E um jogador muito bom, extremamente útil, enfim, não dá nem pra mensurar a importância dele na história do Flamengo. É um jogador muito diferente. O Gerson tem um potencial de crescimento em meio campo e versatilidade enorme. Tem que voltar a ter mais intensidade. Nesses últimos tempos eu tô achando o Gerson um pouco disperso, mas é claro que é um cara que tem muita bola. Aí você põe o Arrascaeta nesse ponto, que é um jogador mais velho, mas que talvez pro mercado europeu sinta falta de uma peça como ele, que é aquele meia lúcido, é o meia que vai quebrar uma linha. Ontem eu fiz o jogo do Porto. Eu fiz ontem Porto e Vitória de Guimarães. O Porto ontem carecia de um cara como o Arrascaeta. Por quê? Porque o Porto estava girando a bola de um lado para o outro e invariavelmente cruzando essa bola na área, porque não tinha no meio campo a presença de um meia, que nem o Sérgio Oliveira tem essa característica, um cara mais é um meia mais de composição, de chegada à frente, é verdade que quebra a linha, mas que não tem o passe do Arrascaeta. Nem ele, nem o Uribe. Então, assim, por exemplo, colocando o Arrascaeta no Porto ontem, clarearia o meio-campo que eu senti falta no jogo. Que é o que ele faz no Flamengo. A bola roda de um lado pro outro, mas quando chega no meio-campo, ele quebra a linha com o passe. Então, é um cara que pode jogar no mercado europeu, sim. Então, esses caras citados, William, todos eles, pra mim, têm mercado pra voltar pra lá. William... eu quero... Pode falar, Edu. Daqui a pouco eu vou passar pro Sormani, que o Sormani já sinalizou aqui pra mim. Falou assim, William, só vou escolher 6 porque um é o Arrascaeta. Fala aí, Edu. E eu sei disso. Eu acho o Arrascaeta ótimo. De Diórdio. E eu acho assim, tem um ponto importante. O Gabigol hoje é um Gabigol mais maduro. Eu acho que o Gabigol que bate e volta da Europa, Gabigol mentalmente... eu acho, Sormani, sabe por quê? Psicologicamente... eu não acho, não. Né? Sabe por quê? Eu acho que é o seguinte... Ele continua sendo o jogador mimado. Não, Sormani, sabe por quê? Não, mas assim, eu não estou dizendo que ainda está no ápice no que a gente espera dele. Eu acho que tecnicamente falando ele evoluiu. Acho que todo mundo e todo jogador a todo instante precisa desse ajuste. Para ficar mais maduro. Mas eu acho que a questão do comportamento, o Gabigol que vai para a Inter e o Gabigol que fica na Europa, a impressão que eu tinha era que o Gabigol achava que jogava mais do que ele jogava. Hoje o Gabigol joga, entrega no campo e aí precisa desse ajuste. Mas eu acho um Gabigol mais maduro, William. Se o Gabigol vai hoje para a Europa, eu acho que ele não volta, não. Ele fica porque ele se estabelece com um jogador mais maduro do que foi para a Itália. Por isso que eu acho que tem esse nível de comparação. Eu acho que é diferente. Só um segundinho, Sormani, só um segundinho. Mas ele iria para a Europa jogar onde? Cara, sabe onde eu acho que ele jogaria? Jogaria no futebol italiano em grandes times. Na Espanha, obviamente que Real Madrid, Barcelona... Milan, Inter, Juventus? Milan, eu acho que dá para jogar. Eu acho que o cara, ele entrega, é isso que eu tô te falando. Só que aí, William, precisa ver que impressão que ele deixou lá. É isso que eu fico, às vezes, pensando, porque os diretores se falam, tudo. Então, e o mercado brasileiro, eles, infelizmente, isso que eu vou falar aqui, os jogadores mesmo reconhecem. Não por culpa, não estou dizendo que foi do Gabigol ou de outro, mas historicamente falando, em alguns casos na dividida, quando você tem um argentino e um brasileiro, o cara fala, vamos investir no argentino que a gente consegue adaptar melhor ele à nossa cultura, a não ser que é o que eu acho que é um erro. Você tem que apostar no melhor, no mais talentoso. Mas isso é uma coisa que o brasileiro acaba enfrentando muito na Europa nessa dividida. Então precisa ver qual a impressão que ele deixou lá. Mas jogaria sim, William. Não vejo problema. Vai lá, Sormani.